Irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição da Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. É o momento em que deixamos Deus nos falar. Liturgia de 28 de novembro de 2019, quinta-feira, 34ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos que se voltam para Ele. E a todos que se voltam para Ele. Salmo 84, versículo 9. Oração do dia. Rezemos. Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 6, ou 6, versículos de 12 a 28. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que, nos próximos 30 dias, dissesse oração a qualquer divindade ou homem que não sejas tu, ó rei, seria atirada na cova dos leões? O rei respondeu: O que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste, mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isto, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: Não te esqueças, ó rei, de que é lei dos medos e persas que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então, o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo na cova dos leões, e disse a ele: O teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e puseram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com seu anel e os dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se para o palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo de Deus vivo, teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não me fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando o retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel
e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões caíam sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo responsorial. É o Salmo 3º, versículos 68, 69. Aliás, o salmo é retirado da profecia de Daniel. Capítulo 3º, versículos 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74, e o refrão 54b. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Todos, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Orvalhos e garoas, bendizei o Senhor. Geada e frio, bendizei o Senhor. Gelos e neves, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Raios e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas e terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repetindo, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, versículo 28. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 20 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas
e daqueles que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha um texto apocalíptico do dia 28 de novembro de 2019. Vamos à primeira reflexão. É um texto da Palavra e Vida, editora Ave Maria. Nestes dias, no Evangelho, os textos estão recheados com os anúncios de desastres. Porém, não é para nós motivo de desespero. Procuram dar esperança aos que escutam a palavra de Deus. O final de um mundo sempre é o início de outro. É o mistério da Páscoa aplicado à história. É a força da vida criada por Deus, que não se acaba nem se destrói, mas que é sempre recriada por Deus de uma maneira nova e mais plena. Por isso, hoje o Evangelho termina com essas palavras que nos enchem de gozo e de esperança. Quando começar a acontecer isto, levantai-vos, levantai a cabeça, aproxima-se a vossa libertação. Agora temos outra reflexão, é do Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada do Santini. Hão de ver o Filho do Homem. Que privilégio, hein? Lucas 21, versículos de 20 a 28. Como charneira entre dois anos litúrgicos, a Igreja orienta nosso olhar para o fim dos tempos. Chama nossa atenção para o grande dia do Senhor. Em outros termos, recorda-nos o juízo final. Sobre a nuvem, com poder e glória, vem o Senhor Jesus. E assim se completa o movimento de glorificação do Cristo, o ungido de Deus, sinalizado na transfiguração, iniciado em sua ressurreição, acrescido na ascensão ao Pai e agora levado a seu ponto culminante para julgar os vivos e os mortos. No momento da ascensão, uma nuvem ocultou Jesus das vistas dos discípulos, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Agora, no dia do juízo, é sobre a mesma nuvem que Cristo vem. Este Jesus, que vos foi arrebatado para o céu, há de vir do mesmo modo como o vistes partir. Atos, capítulo 1, versículo 11. Tal como ocorrera por ocasião do primeiro êxodo, a nuvem que oculta o Senhor é a mesma nuvem que revela. Qual é o ensinamento do Catecismo da Igreja Católica
a respeito do juízo final. Diz o Catecismo: a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, Atos 24, versículo 15, antecederá o juízo final. Esta será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão sua voz e sairão. Então Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele. E serão reunidas em sua presença todas as nações. E ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Mateus 25, versículos de 31 a 33 e 46. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo número 1038. E mais, também do Catecismo, parágrafo 1039. É diante de Cristo, que é a verdade, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante sua vida terrestre. Quando será o grande dia? O juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Mas só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide de seu advento. Por meio de seu Filho, Jesus Cristo, Ele pronunciará então sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais sua providência terá conduzido tudo para seu fim último. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas, e que seu amor é mais forte que a morte. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1040. E todos verão o Filho do Homem. Orai sem cessar. O Senhor julgará o mundo com justiça. Salmo 96, versículo 13. Vamos agora ao santo do dia, depois dessa reflexão maravilhosa. O santo do dia, 28 de novembro, é um texto elaborado pelo padre Evaldo César de Souza. Ele é missionário redentorista. A todos os redentoristas, meu abraço. E escreve para o site a12.com. No meu caso, eu faço este vídeo para o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e a minha rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Então vamos lá? De minha parte, podem divulgar à vontade, livremente. Eu sigo o que Jesus determinou: ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. Santo do dia, São Tiago das Marcas. Marcas é uma região da Itália. Então vamos lá. São Tiago das Marcas nasceu na região das Marcas, na Itália, ano 1394. Seu nome de batismo era Domingos. Ficou órfão ainda menino e foi educado na vida cristã por um tio. Dedicou sua juventude para diplomar-se em direito civil. Mas a vontade de consagrar-se a Deus foi mais forte e o jovem tornou-se um franciscano. Tornou-se um franciscano, um seguidor de São Francisco de Assis, assumindo o nome de Tiago das Marcas, em homenagem à região onde tinha nascido.
Foi discípulo de Bernardino de Sena, o grande pregador franciscano da época. Tiago das Marcas consagrou sua vida à pregação. Percorreu toda a Itália, a Polônia, a Boêmia, a Bósnia e depois foi para a Hungria, obedecendo a uma ordem direta de Roma. Permanecia num lugar apenas o tempo suficiente para construir um mosteiro novo, ou, num já existente, restabelecer a observância genuína da regra da ordem franciscana. Viveu em extrema penitência e oração, oferecendo seu sacrifício a Deus para o bem da humanidade sempre tão necessitada de misericórdia. Fazia jejuns tão severos que precisou receber o sacramento da unção 6 vezes. Assim, chegou, mesmo com esses jejuns severos, chegou à idade de 80 anos. Faleceu em Nápoles, na Itália, no dia 28 de novembro de 1476. Reflexão. A simplicidade de vida marca a existência dos santos de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar em nossa vida, o restante torna-se apenas detalhe que administramos de acordo com a inteligência que recebemos do nosso Criador. Viver de forma simples garante-nos a proximidade com Deus. Oração. Ó Deus, fizeste de São Tiago das Marcas um grande arauto do Evangelho para a salvação das almas e para chamar os pecadores de volta ao caminho das virtudes. Concedei que por sua intercessão, purificados de todo pecado, alcancemos a vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Tiago das Marcas, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele haverá de providenciar. Ele vai prover, acredite. E temos ainda outra expressão do dialeto de Jesus Cristo aramaico, Maranata, ou Maranatá. Vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos, desta vez para nos levar com Ele, a fim de viver a vida eterna, glorificada, com a felicidade plena e para sempre. O apóstolo São Paulo já disse, o sofrimento, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Acredite, creia.